Hoje eu vou ter que seguir aqui, senão tem horário, senão a gente não vai comer bolo hoje. Pronto. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Podem sentar. Glória a Deus. Hoje é dia 1º, a gente comemora aí o dia do trabalhador. Romanos 4:4, o obreiro é digno do seu salário. Tessalonicenses, quem não trabalha, que não come. Então você que é trabalhador como eu, que tem suado, tem se esforçado, está do pecado lá do outro, e a gente perdeu o molezinho do paraíso, que bom que a gente tem conseguido trabalhar, a gente tem conseguido chegar até aqui, e que a gente possa se esforçar mais para fazer com excelência para ele. Mas também é aniversário do Nilson. E aí, eu tenho nele o exemplo de um trabalhador, de um servo fiel. Eu tenho nele um pastor incansável que ele não prega só com palavras, ele prega com o testemunho dele. E eu queria hoje compartilhar com algumas pessoas que estão aqui que conhecem ele, mas que foram modificados profundamente por ele. Tiago, Luma, eu, Carlinho. Cada um aqui tem uma história com ele. Cada um aqui conhece um pouquinho dele. Então, eu queria hoje falar e refletir a respeito de 3 tópicos que vocês vão ver que me tocou. E a tua cara, pastorzão, vamos nós. O primeiro tópico é, ele falou hoje, eu anotei aqui, o passado passou, mas não foi em vão. Pastor Nilson, ele tem a sabedoria da resiliência. Ele falou assim, ó, eu sei de onde eu vim. Você sabe de onde você veio? Pastor André falou lá, todo mundo tem passado, mas nem todos aprendem com ele. Mas olha só, a sabedoria de quem amadureceu na fé é saber olhar para trás como quem vê uma escola, não uma prisão, não uma lição. Você tem resiliência. E essa tua resiliência me fez lembrar de Gênesis 26. Isaac. Ele resolve semear na época de seca. Deus abençoa 100 vezes mais. Só que quem estava ali, os pastores de Gerar, eles não estavam gostando daquela frutificação, daquela semeadura, daquela mão estendida do poderoso Deus fazendo Isaac cumprir a promessa que era do seu pai de Abraão. E que era para nos atingir, porque as nações seriam abençoadas através desse desenrolar. O que fizeram? Entulharam o poço. O que os pastores de Isaac queriam fazer? Partir para o confronto. Não. Isaac diz, bora, filho. Partiu. Bora. Deixa aí. Isaac sabia quem estava com ele. E ele vai, cava novos poços, consegue encontrar o veio de água, consegue fazer acontecer, e aí surge o quê? A inveja. Surge novamente problema. E ele mais uma vez, não, vamos partir para dentro. Não, deixa. Vamos seguir. Segue de novo. Água de novo. E agora, opa, ali ele tem um certo alargamento, uma certa tranquilidade. Qualquer um de nós pararia ali. Estava no conforto, estava tranquilo. Mas Nilson, ele ouviu a voz de Deus e ele partiu para o algo mais que só Deus pode dar. E ali ele teve tenda, ele teve altar, ele teve provisão, ele teve paz, ele teve aliança. Quais eram os nomes desses poços? O primeiro é o Ezeque, poço da contenda. Sitna, o da inimizade. Reobote, o do lugar amplo, espaçoso, do conforto momentâneo. Mas ele queria mais, ele queria ir para Berseba. Aliança e juramento. Isaac ouviu a voz de Deus. Pastor, eu anotei aqui. Eu falei assim, eu tenho que falar o que está aqui, porque senão eu vou chorar lá na hora. Mas eu vi o Senhor lidar com injustiças sem amargura. Eu vi o Senhor avançar em meio à escassez.
Eu vi Deus lhe dar espaço e crescimento onde muitos só viam fim. A resiliência que temos visto em sua vida, ela nos ensina que o passado pode até nos ferir, mas nunca nos parar. O que é que nós aprendemos com Isaac? A bênção de Deus não nos isenta da luta, ela nos sustenta na luta. A resiliência espiritual é a capacidade de avançar mesmo quando o mundo tenta nos entulhar. E a maturidade está em não lutar por reconhecimento, mas por permanência no propósito. Quem conhece o pastor Nilson sabe o que é isso, que dia a dia ele faz. Luta, persiste por um propósito, que não vem dele. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Queria deixar nesse primeiro tópico 2 citações, que fica tranquilo que vai dar para a gente comer o bolo. Se eu seguir aqui, não vai ter erro. A maturidade não é medida pela reação no dia a dia da vitória, mas pela postura no dia em que tudo desmorona. Luciano Subirá. E parafraseando John Wesley, a prova da fé não está na ausência de lutas, mas na disposição de continuar mesmo quando não há garantias humanas. O segundo tópico é uma outra lição poderosa que a gente aprende contigo. Eu falo a gente porque eu aprendi, Karine aprendeu, Tiago, todo mundo que está aqui, quem nos assiste, que é um testemunho seu, pastor. A fé que insiste em encontrar luz, mesmo quando tudo parece sombra. O Salmo 23 ele vai dizer para a gente que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não fala de morte literal, ele fala de momentos de profunda escuridão emocional. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas contigo, claro, é instrumento, a gente estuda, a gente vai refletindo a palavra, o Espírito Santo fala com a gente, mas a sombra não nos causa medo, ela não pode nos paralisar, porque o que nos consola e nos dá força e coragem é a certeza da companhia. É o tu estás comigo. Se você pegar o Salmo 23, ele fala, o Senhor me conduz, me leva, me mostra. E num determinado momento diz, quando eu estiver no vale da sombra, o que vai acontecer? É a tua mão que vai estar comigo, tu estás comigo. E aí hoje falou isso, eu acho que foi o pastor Francisco. É impossível não lembrar do teu também. Eu tenho que seguir aqui porque é impossível não lembrar do teu sorriso. Eu não estou falando de uma energia, de uma alegria superficial. Eu estou falando daquele semblante sereno que carrega a paz, que sabe que Deus está no controle. Tem um negócio interessante, e eu vou contar, é uma história engraçada, não é no sentido pejorativo, mas o pastor Nilson, a gente se conheceu com ele fazendo uma empreitada e trabalhando para mim. E um belo dia ele convidou a gente para vir na igreja. O Tiago morava na casa onde eu moro, virou meu vizinho, alugou lá do lado, cuidou da minha obra. O pastor Nilson, sempre fazendo com excelência, mandava filmagem do que estava sendo feito. Não quis discutir preço. Não, eu vou fazer. Dá teu jeito. Eu disse, pastor, não consigo chegar aí em Beze, ver. Então sempre com uma postura de excelência para Deus, um testemunho maravilhoso. Mas uma coisa que parece engraçada, que não é engraçada, mas eu tenho que contar porque é verdade e dá um testemunho bacana. Quando a gente chegou aqui, eu virei para a Karine e falei assim, amor, o pastor Nilson tem dente. Porque lá em casa, quando ele trabalhava, eu via um pastor, eu via um obreiro trabalhando com afinco, com mais uma sabedoria. Mas quando eu cheguei aqui a primeira vez, e ele louvou, e ele sorriu, eu vi ali a face de Deus. Eu vi um sorriso diferente. Não é que ele não tinha dente lá em casa, era o mesmo dente, mas aqui brilhava de uma outra forma. E aqui passou a ser a nossa casa por causa disso. Aqui eu quis me batizar no Rio, onde todo mundo, de novo, quis reforçar e experimentar uma sensação de batismo com essa comunidade. Aqui eu comecei a ganhar o púlpito louco e pregar. Aqui eu comecei a desenvolver um ministério, que daqui a pouco a gente também vai falar disso. Mas essa paz espiritual, esse sorriso que você falou, que todo mundo olha, ele está sempre com esse sorriso, isso conquista a gente, isso é muito bom. E pastor, eu confesso que eu já percebi o seu coração abatido. Eu já vi nos olhos alguma angústia disfarçada, mas o que sempre prevaleceu foi a fé silenciosa de quem crê. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que o Senhor nos ensina, pastor, nos ensinou, é que o vale é real, não é ilusão. Mas, quando o texto fala, ele não fala se eu andar, ele fala, ainda que eu ande
o Senhor mostra para a gente o que o Salmo 34, 18 diz: o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. É a mão dele que nos carrega, é ele que nos leva, e o Senhor vem reforçando isso na gente. A segunda coisa do tópico 2 que a gente aprende é que só existe sombra porque existe luz. Você não consegue ter sombra onde não tem luz. Se tem sombra, é porque tem luz. No nosso caminho de santificação, separados para esse ministério, separados para a vida eterna, separados para uma graça futura, santos, então, a gente tem a felicidade de dizer que na nossa jornada não existe o breu completo e a escuridão completa. Se existisse o breu completo e a escuridão completa, eu ia falar, agora deu ruim. A gente tem sombra da morte. A gente tem vento. A gente tem desertos. A gente tem circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Porém, a nossa essência é Jesus Cristo. É a destra que nos segura. É o consolador que ele deixou. Ele falou, tereis aflição. Mas eu vim e venci o mundo. E ele fala, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo fique com vocês. A luz resplandece nas trevas e as trevas não venceram. João 1,5. E a terceira coisa que eu já falei, a companhia no vale é o que nos sustenta. Os dois símbolos usados nesse Salmo 23, a vara e o cajado. A vara é o símbolo de defesa, autoridade, e o cajado o símbolo de direção, orientação e amorosidade. Eu quero te dizer, meu amigo, meu pastor, que tu tem usado a vara e o cajado com maestria. Continua. O teu olhar, às vezes, sereno. Me lembro de uma passagem em casa, a gente lá conversando e tal, o Tiago estava, e você, com uma sabedoria, manda e fala, Tiago, realmente isso que você faz não tem problema. O Tiago gostava de um vinho. Lembra disso? Aí ele falou, só que teu filho está sentado ali no sofá, está vendo você beber um vinho. Realmente não tem problema beber, a palavra fala de se embriagar, mas o legado que você vai deixar. E o Tiago ali já começou a mudar e já falou, não, agora eu preservo o dom, falo. Tu faz o evangelho fácil. Você mostra para a gente, com o teu testemunho, como é que tem que ser, como que é, e a gente se constrange com o amor, o que é maravilhoso, né? O que Coríntios 13 fala. No final é o amor que sobra, esse amor tem que constranger. Você bota a brasa na nossa cabeça com todo carinho e a gente aceita, que é muito bom. Exemplos bíblicos de quem sofreu. José, no Egito, vendido, esquecido e exaltado. Elias na caverna, desejando morrer. Mas, depois de tudo que ele fez, hein? Do Osébio, do Zimbro a Horebe, ele desejando morrer, mas reencontrado em Deus. Jesus no Getsemane, em agonia, mas submisso ao plano eterno. E aqui tem uma história interessante, quando a gente vê, muitas pessoas falam, pô, deve ter doído muito, ele chorou de dor. Ele sabia da missão dele. E se Deus dá uma missão para a gente vai rindo, vai feliz, porque é morrer lucro. Porém, ficar afastado do Pai, isso constrange, isso mata. Jesus chorou porque a santidade do Pai não podia estar presente com ele quando os pecados viessem derramados sobre nós. Sobre ele, por nós. E ali, em razão de ter sido afastado, ele sente o peso da ausência de Deus. Por isso que ele chora. E ele fala que seja feita a tua vontade. Queria deixar duas citações para reflexão. Depois eu vou botar isso no grupo da igreja para a gente. A presença de Deus não muda a paisagem, Francisco, mas muda a percepção de quem caminha. Uma citação também do Santo Subirá. A dor é um dos instrumentos mais poderosos de Deus para refinar os santos. Charles Spurgeon. Se a gente for para Romanos 5:3, olha que lindo, eu gosto dessa sequência. Hoje em dia eu tenho falado muito dessa sequência. Não está aqui, aguarda no teu coração aí. Provérbios, se não me engano, 12:13 vai dizer que a esperança adiada faz adoecer o coração. Então guarda aí. Esperança adiada, coração doente. Romanos 5:3. A tribulação leva à perseverança. A perseverança renova a nossa fé e a esperança. Ou seja, se eu tenho tribulação e tenho esperança renovada,
eu nunca vou ter o coração adoecido, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei o meu papel. E aí a gente emenda com Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão e amam a Deus. E aí vem o terceiro e último tópico, que eu falei que ia dar para a gente comer um bolo tranquilo. Ainda mais tem cachorro quente. Quando a vontade é desistir, mas a missão fala mais alto. E aqui é a parte que eu tenho mais medo do que vai acontecer. Porque nesse momento eu tenho que fazer uma confissão para a igreja. Eu já senti muita vontade de parar. Muita. Como entulharam meus poços. E como eu custei a acreditar e a entender que, enquanto estavam preocupados em entulhar meus poços, Deus estava propondo outras coisas e eu não entendi. Quando eu voltei do legendário, eu falei, o cara falou comigo lá em cima. Para de me atrapalhar. Eu continuo atrapalhando. E assim, muitas vezes, expectativa não atingida, ingratidão, quebra de lealdade, inimigo, cada alma. Eu viro e falo assim, ó, a gente recolheu um cara no posto 12, que é na praia onde a gente faz um trabalho social, população de rua. Não, Rodrigo, a gente vai pagar para você um primeiro aluguel. Vem, sai da rua. Aí o cara pega o primeiro aluguel, a gente pagou para ele, arruma um emprego para ele na serralheria, ele começa a pegar comida no projeto que a gente tem, que a gente entrega todo dia, de segunda a sexta, 300 refeições. O cara está restaurado. Eu abro minha boca para dizer que eu vou dar uma tampa de privada usada para ele, porque a gente trocou duas lá em casa, e ele não tem. Está usada, mas ainda está direitinho. E o diabo parece que ele faz assim, alô, arrebenta o Bézio. Porque para o diabo, até uma tampa de privada dada e fazendo a bênção circular, pode ser um motivo para resgatar uma alma, porque aquele cara não tinha nada. E a gente deu apartamento, aluguel, emprego, comida e a tampa de privada que ele vai receber segunda-feira. Foi embora. Mas o diabo olha e fala, não, tá louco, ó. Eu quero ele no posto 12, subjugado, comendo o resto. Eu quero ele de madrugada na cachaça. Eu vou arrumar uma pedra para ele cheirar, fumar, entupir. Ele é meu. E aí dá vontade de desistir, irmão. Não tem jeito. Quem está à frente de um rebanho, meu pastor sabe, dizem que a alma sangra, o povo cobra, o inimigo investe, o corpo cansa e tudo dentro de nós grita. Para! Chega! Sabe quem gritou desse jeito? E aqui eu te falo. Foi quando a pastora falou comigo, pediu para eu trazer a palavra, eu falei, pô, privilégio. E meu irmão, vou te falar. Aqui eu encontrei a razão para continuar. Foi isso. Te vendo foi inspiração. Mas quando eu estava preparando a palavra, eu bati aqui. E quando eu bati aqui, eu falei, não é isso que eu sinto. Eu posso ser pecador, eu posso estar errado em muita coisa, a carne pode falar alto às vezes, eu posso não acertar, mas como Jeremias, sem querer me comparar a ele, ele vai dizer em Jeremias 29, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Pastor, sua fidelidade mesmo no silêncio já me fortaleceu mais de uma vez. E tenho certeza que muitos aqui podem dizer o mesmo. Há poder na perseverança de quem permanece, há cura no exemplo de quem segue mesmo ferido. A sua jornada nos lembra que há vitória sem cruz, mas também não há cruz. Tua jornada nos lembra que não há vitória sem cruz, mas também não há cruz sem ressurreição. E aí, pesquisando e trabalhando para poder tentar Jeremias, fazendo exegese, fazendo hermenêutica e tal, eu falei, pô, não estou tão mal. Mais uma vez, sem querer me comparar, mas são esses caras que motivam a gente.
São eles que são espelhos, como o pastor Nilson. Mestre, tu está pensando em desistir? Deixa eu te falar. Elias, uma vez falou, basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Moisés, não posso mais carregar esse povo sozinho. Números 11:14. Paulo, fomos esmagados acima de nossas forças. 2 Coríntios 1:8. Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Mateus 29:39. 26:39. Todos sentiram, nenhum parou, e todos foram sustentados pelo Pai. Hoje, antes de entrar no fechamento, que nós possamos guardar no coração e entender que Deus não se ofende com a nossa fraqueza, mas se revela no meio dela. Quem foi chamado por Deus jamais se sentirá confortável longe daquilo que foi chamado para fazer. E aí eu volto para Isaías, também não está aqui, mas trapos de imundícia. Pastor, trapo de imundícia. Rogério, trapo de imundícia. Amor, trapos de imundícia. Trapos de imundícia, a gente pode dizer que são absorventes sujos, que era o que as mulheres usavam, os panos, e elas ficavam afastadas e não podiam compartilhar de nada. Isaías diz que as nossas justiças, que as nossas verdades são como trapos de imundícia. E a maravilha do Evangelho, das boas novas de Cristo, é tranquilo. É saber que Ele pega esses trapos de imundícia, que ofende, que é desleal, que não cumpre, que exige, que julga. Mas Ele pega esse trapo de imundícia e diz, filho, é pela tua fé depositada, Deus fala, no meu filho, que eu estou te dando a possibilidade de ser santo, separado por uma segunda graça, a graça na vida eterna, porque a primeira foi o sangue derramado na cruz do Calvário pelos teus pecados. E não se iluda, se eu bati e você abriu a porta, no primeiro momento tu pode até falar, eu sou o cara, eu abri a porta para Deus. Mas eu quero te dizer que quando está escrito lá de fora, entre se quiser, quando tu fechar está escrito, eu sempre soube que tu entraria. Porque desde antes de nascermos, Ele sabia como seriam os nossos empolgados. Mas eu te dar graça, não. Porque tu não sabe se você é um dom, não. Mas eu quero te dizer, se você está aqui, essa palavra te toca. Se você tem essa palavra te toca, é porque o Espírito está incomodando. Porque quem não é, está ali tomando uma cerveja, por enquanto. Pode ser que seja um dia. Quem não é, está na praça, beijando pela 1000ª vez a 1000ª pessoa. Quem não é, está abandonando os filhos. Quem não é, não está trabalhando, está no auxílio achando que está dando volta no governo. Então hoje não tem nem que comemorar. Porque não faz a riqueza circular. A fé é dom que vem de Deus, para que os trapos de imundície não se gloriem de nada. Porém, por esse dom que Ele transmitiu para muitos de nós aqui pela primeira vez, nós somos filhos de Deus, João 12. Nós somos amigos de Cristo, João 15:15. Nós somos mordomos do Senhor, donos de tudo isso. Hoje, eu queria fazer um fechamento, pastor. Queria que tu olhasse para mim. Pastorzão, quem disse que seria fácil? Alguém aqui na igreja acha que é fácil? Eu falo uma coisa que as pessoas não entendem que é. Dizem que o Evangelho é complexo. Não é. É tranquilo. É só seguir os passos de Jesus Cristo. Mas seguir os passos de Jesus Cristo é quase impossível. Não é isso. Esse é. É difícil. Por isso que a gente tem que estar sempre no Espírito, tem que sempre estar alimentando. Mas o Evangelho é simples. Uma lida em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, tu já tem a base moral que tu precisa para caminhar na vida. O resto é a revelação do Espírito. O que mais importa é a revelação do Espírito. Mas aí é intimidade, é dia a dia. Então, pastor, quem disse que seguir a Deus significaria não enfrentar disputas, vales ou lágrimas? Hoje, nós entendemos que o caminho do obreiro fiel não é pavimentado com conforto,
mas com fé, firmeza e convicção. Isaac nos ensinou a não brigar por poços entulhados, mas a seguir cavando até Berseba, onde o altar, a tenda e a provisão se encontraram. Nosso desejo hoje, pastor, é que, mais ou menos o que Jabes ou Jabez, alguns chamam de Jabez, pediu, a bênção do Senhor, que as estacas se expandam para poder fazer mais pelo reino, que sejam os planos dele, de Deus na tua vida, e que ele te afaste de mal. Isaac nos ensinou a não brigar por poços. Davi nos lembrou que o vale da sombra da morte é real, sim, mas há uma presença que nos consola no meio da escuridão. Jeremias nos revelou que até os profetas choram, que o desânimo pode vir, mas há um fogo que arde nos ossos dos chamados, e ele nos impede de parar. Hoje, nesse dia especial, pastor, celebramos uma vida. E aí eu tenho que falar, 57 anos, comunidade parecendo 40 e pouquinho, que nos inspira exatamente como cada tópico falado. Celebramos mais um ano na tua vida, na jornada de um homem que não parou em Ezequiel, não se perdeu no vale, que não cedeu à vontade de desistir. Louvamos a Deus por isso. Um homem que seguiu cavando, que seguiu caminhando, que seguiu falando, mesmo quando muitas vezes tudo gritava para que ele parasse. Por isso hoje, filho, nessa ministração, ela é mais que uma mera homenagem. Ela é sincera, ela é do nosso coração. É um chamado também para todos nós. Um presente que você, que acha que a gente está te homenageando e te dando um presente, você tem dado para a gente, que você tem ensinado para a tua própria vida. Não pare no poço da injustiça, não monte tenda no vale da sombra, não cale a voz do chamado. Continue, cave mais fundo, ande com Deus, proclame com coragem. Pois no fim de tudo, não vencerá quem foi poupado das lutas, mas quem permaneceu fiel, mesmo quando a luta parecia não ter fim. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família, os teus celeiros, a tua igreja, que te honra, que reconhece o teu chamado, que reconhece a tua importância e principalmente o impacto que você tem gerado aqui nas gerações que estão aqui, nas futuras que estão chegando e que vão vir ainda. Mais do que isso, que você entenda que essa responsabilidade é enorme e a gente sabe disso. E que se a gente não consegue te ajudar mais, é porque a gente ainda está caminhando e amadurecendo nessa fé que você já tem um pouquinho mais na frente do que a gente. Eu sei que o momento é difícil, sempre é, porque a gente sempre vai querer fazer mais do que a gente pode como homem. A gente vai sempre querer fazer mais do que o nosso braço pode como homem. Mas hoje, eu queria te falar que Berseba chegou. Tu já alargou as fronteiras, tu já consolidou a tranquilidade, mas Deus te chama nesse momento, nesse ciclo novo de aniversário, para entender que a tenda tem que ser montada, para entender que a aliança tem que ser reforçada e que nós temos que estar mais amadurecidos para te dar a cobertura de tempo que você vai necessitar para consagrar uma obra que as pessoas olham, 20 lugares, 30 lugares e tal, é ali. As pessoas estão pegando paredes pretas, estão pegando igrejas para 5, 10, 15 mil membros, estão pagando, vendendo Rolex, fazendo leilão de Rolex, estão fazendo experiência de culto, mas elas estão perdendo o sentido do pastor. Você cuida da gente, André cuida da gente, a igreja cuida da gente. A palavra vai dizer em Hebreus 10, 24 que aqueles que estavam saindo da igreja por não entender a liturgia, eles tinham que voltar, porque é aqui que a gente é demonstrado, é aqui que a gente se fortifica. Nada contra ter uma igreja com 15 mil membros, mas se tiver um velório acontecendo hoje, dos 15 mil tem que ir um lá orar com aquela irmã que perdeu a mãe. O cara está precisando de uma casa, ele não tem tábua de privada. Talvez se você não jantar 3 vezes na mesma noite, você possa botar uma tábua que seja de plástico. A igreja está precisando
de cristãos verdadeiros, autênticos, que entendam o chamado do ID. E eu te digo, tem 50 sementes que você vai gerar aqui, mas a tua mensagem, quando chega ali, ela atinge quem a gente não sabe. Quem só no dia do grande dia vai chegar lá e vai falar, pô, tu foi o cara que... Então que você possa entender que Berseba já chegou. E ela vem através da internet, que é o maior campo de ministério que existe. E onde as pessoas estão usando de uma maneira, infelizmente, contrária ao reino. Você faz uma live para falar de um pagode, ela bomba. Você faz uma live para falar de Deus, ela não vai bombar. Mas a gente sabe. Cadê a Ana? 2 Timóteo, que vai dizer que é 2 Timóteo 3. Timóteo. Tem um rapaz aí que ele está falando diferente na internet. 2 Timóteo 3 vai dizer do mundo do fim dos tempos. Judas vai dizer do mundo do fim do tempo, o livro de Judas. E você tem ensinado a gente, para a honra e glória do Senhor, a caminhar na contramão desse mundo, entendendo o que é possível. Que a gente possa, então, comemorar hoje, que a gente possa te agradecer e que Deus possa continuar te honrando, porque tu é um instrumento poderoso na mão dele e nas nossas vidas. Obrigado, querido.